senador Benedito de Lira, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Na última quinta-feira, dia 18, eu vi a tribuna e me pronunciei a respeito da Instrução Normativa número 74, de 11 de fevereiro de 2015, baixada de forma surpreendente e inavisada pelo Tribunal de Contas da União às vésperas do Carnaval. Tal ato prevê a atuação da Corte em acordo de leniências passíveis de serem celebrados entre a Controladoria Geral da União e empreiteiras envolvidas em corrupção, conforme apura a Operação Lava Jato. E a nossa preocupação é que, nesse momento, nós temos que todas as medidas relativas a esse processo têm que ser muito cautelosas, até porque a nossa expectativa é que, pela primeira vez na história do nosso país, uma investigação judicial seja conclusiva. E, pelo que nós estamos acompanhando na condução desse processo pela Justiça do Paraná, pelo juiz Sérgio Moro, nós estamos considerando que a condução é correta, merece confiança e precisa de apoio. Naquela oportunidade, na semana passada, nós encaminhamos um requerimento a essa casa, convidando o presidente do Tribunal de Contas da União e o advogado-geral da União, o ministro Luiz Adams, para explicar a esta Casa a Instrução Normativa 74. E também, senhor presidente, nós apresentamos aqui na Casa um projeto de decreto legislativo visando sustar a Instrução Normativa 74, até porque há dúvidas e há, de fato, um intenso debate no meio jurídico e também no meio político. E a nossa intenção é de que essa Casa se posicione. E hoje pela manhã, senhor presidente, o Partido Socialista Brasileiro, a bancada do Partido Socialista Brasileiro voltou a se reunir. Nós havíamos tomado uma decisão antes do Carnaval de que nos posicionaríamos em relação à CPI da Petrobras, que há uma coleta de assinatura aqui em plenário, que nós nos manifestaríamos depois da decisão do procurador Rodrigo Janot. A decisão do Ministério Público até agora não veio a público, mas a expectativa é de que até a próxima sexta-feira nós tenhamos novidade a respeito do possível envolvimento de agentes políticos eleitos no escândalo da Petrobras. A nossa preocupação naquele momento e que perdura até o momento, até agora, é de instalarmos uma CPI, indicarmos nomes para essa CPI e, na hora que o procurador revelar os possíveis envolvidos nesse escândalo, alguns nomes que nós indicarmos possam estar também investigados pela Justiça. Portanto, o Partido Socialista Brasileiro mantém a posição definida anteriormente de só se posicionar depois que o Procurador-Geral da República anunciar o nome daqueles que possam estar envolvidos nos escândalos da Petrobras. Também, senhor presidente, a bancada socialista manifestou seu integral apoio às investigações. Não apenas o integral apoio, mas se coloca de forma intransigente em defesa dessas investigações para que não haja qualquer possibilidade de obstrução, de paralisação das investigações. A nossa expectativa é que, a partir da Operação Lava Jato, a gente possa definitivamente passar limpo
o nosso país. E também a bancada considera que, caso haja envolvimento de membros dessa casa, a bancada está disposta a cortar na própria carne. Esse é um momento importante e a sociedade quer respostas. Por último, a sessão temática sobre reforma política teve um debate amplo, uma participação muito grande dessa casa, e essa casa está preocupada porque a sensação é de que a democracia bateu no teto. Nós sabemos, e eu venho de um lugar distante. Eu venho de um dos estados mais isolados, na margem esquerda do Rio Amazonas. E há poucos anos atrás, quem vivia naquelas regiões não tinha ideia de um Estado nacional. Não havia a presença naquelas comunidades de um Estado nacional. No entanto, hoje, várias políticas públicas, programas de governos estão presentes nos lugares mais distantes, mais isolados do nosso país. Isso é verdade, nós conseguimos dar um passo adiante. A democracia garantiu essa conquista para o povo brasileiro, para aqueles que moram nos lugares mais distantes, para os mais pobres e os que moram nos lugares mais distantes. Mas nós sabemos que nós chegamos ao limite e que precisamos de transformação e de mudanças. E essa mudança passa exatamente pela maneira de elegermos os nossos representantes, de sermos eleitos pelo nosso povo. E daí a importância da reforma política que reduza custos. Na hora que mobilizar menos recursos numa campanha eleitoral, evidentemente que a representação será muito mais legítima. Então, eu imagino que dos pontos fundamentais da reforma política, uma é permitir a contribuição de pessoas físicas, daquele cidadão ou cidadã que deseja contribuir com a transformação do país, porque a política é um instrumento de transformação da sociedade. E esse financiamento de campanha feito pelas pessoas físicas deve ser acompanhado também do fim do voto obrigatório. Até porque a militância política praticamente já não existe. Os partidos contam hoje com militâncias remuneradas. Você concede uma parte? Senador não sei se consigo... Capiberibe. Com a anuência do senhor presidente, concedo uma parte ao senador Valadares. Senador Capiberibe, no que toca à reforma política, Vossa Excelência toca em pontos cruciais para o aprimoramento do sistema eleitoral em nosso país. Uma coisa que eu considero também importante, que Vossa Excelência não sei se vai ter tempo de tocar, é sobre a cláusula de desempenho, o cláusula de barreira. Identifica o partido com o seu potencial de votos. Isto é, o partido que não alcançar um determinado percentual, vamos dizer assim, 5% dos votos, não terá representação no Congresso Nacional. Isso acontece em vários países do mundo. A exemplo da Alemanha, que saiu trucidada da Segunda Guerra Mundial e conseguiu implantar um regime democrático que é exemplo em todo o mundo. Por isso que Vossa Excelência tem razão quando diz que também o financiamento de pessoas físicas, diferentemente do que é hoje, porque tem físicas e tem jurídicas, o financiamento físico, sem dúvida alguma, ele é mais coerente com o desejo da sociedade. E também o financiamento, por que não? Com a redução de partidos políticos, a transformação deles em federações, é possível financiar de forma pública e não da forma como é hoje, pública por debaixo do pano. Isso aí é errado, isso é ilegal, isso tem dado muitos problemas à democracia brasileira.
Obrigado, senador Antônio Carlos Valadares, e concluo dizendo que a corrupção no nosso país não é apenas consequência das campanhas eleitorais, até porque, se assim fora, na ditadura não haveria corrupção, porque não precisava de votos. Na verdade, a corrupção no nosso país ela é congênita, acontece em todos os momentos. E eu estou muito preocupado, senhor presidente, com o que está acontecendo com a Petrobras. Nós precisamos acelerar a depuração. Nesse momento é o momento de depurar, não é? Aguardo com ansiedade, eu confesso que estou extremamente ansioso, a nossa posição é cautelosa, nós não nos abraçamos com o governo e tampouco com a oposição, nós temos uma preocupação cautelosa em relação às CPIs, até porque nós respeitamos as investigações feitas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e respeitamos, sobretudo, a condução do juiz Sérgio Moro. E a nossa expectativa é que, definitivamente, cheguemos a uma situação que aconteceu na Itália, da Operação Mãos Limpas, e hoje eu conversava. A consequência da Operação Mãos Limpas na Itália foi a redução de 50% nos custos das obras públicas. Portanto, senhor presidente, na expectativa de que possamos vencer a crise, essa é a posição do nosso partido e aguardamos, então, a decisão do Procurador-Geral da República. Obrigado. Muito bem, senador João Capiberibe, equilibrado e sábio, como sempre.